conjunto de regras que é imposto à sociedade da justiça. São coisas diferentes, são instrumentos diferentes, são entendimentos diferentes. Então, não podemos confundir justiça com direito, né? Justiça é uma coisa, direito é outra coisa. Então, não podemos confundir, porque muitas pessoas, às vezes, me falam, né, que eu estou aqui porque eu estou fazendo direito, eu estou fazendo outra faculdade qualquer, voltada para a área jurídica, porque eu quero fazer justiça, né? No direito não se faz justiça, né? O direito não se busca a justiça como um fim, né? Se busca o direito. Então, se a lei diz que é para fazer tal coisa, tal ato, tal ação ou tal omissão, não importa se aquilo é justo ou não, né? Se há justiça ou não, tem que fazer dentro do que determina a própria lei. Isso nós já vimos lá no que consta no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, quando diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, veja que é uma imposição aí da própria sociedade, né? Já que manifestação se dá na Constituição Federal como direito fundamental, de que ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, né? E isso normalmente... Diga, doutor, tudo bem? Quem está falando? Não, acho que é interferência, né? Vê que a internet está meio perdida hoje, a internet está meio enrolada. Mas temos aí também a questão daquela obrigação prevista para o Estado. Qual é o papel do Estado? Qual é o papel da administração pública, por exemplo? Qual é o papel do Estado? O papel do Estado está previsto lá no artigo 5º, aliás, no artigo 5º, não, desculpa, no artigo 37 caput, né? Artigo 37 caput da Constituição Federal. O que diz lá no artigo 37? Quando traz aí o papel da administração, obedecer aos princípios do LIMP, né? O que é o LIMP? Exatamente o primeiro é o que nós estamos falando, que é o princípio da legalidade. Então, nós temos a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, né? Isso exatamente para quê? Para que a administração pública possa exercer aquilo, agora sim, que tem um comando lá no artigo 5º caput da Constituição Federal. Qual é o papel da administração pública dentro da lei? Qual é o papel? Exatamente o papel de garantidora, né? Garantidora da inviolabilidade aos direitos. Então, a inviolabilidade aos direitos é um papel, é uma ordem que a Constituição Federal dá para a administração pública, dentro das 3 esferas da organização político-administrativa. Então, qual é o papel da administração pública? É garantir. Garantir o quê? Na verdade, garantir a inviolabilidade dos direitos. Aí nós temos direito à vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade, né? E aí entra a propriedade. A propriedade, exatamente, é o registro, como nós estávamos falando, conforme prevê o artigo 1245, lá da Lei 10.406, né, de 2002. A Constituição Federal, ela traz que toda a propriedade deve ser respeitada. E aí tem o cunho erga omnes, ou seja, o artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal, diz que a propriedade deve ser respeitada, mas ela tem que ser respeitada quando ela estiver dentro dos ditames da lei, do ordenamento jurídico ou da legislação, né? Então, vejo que existe essa necessidade do registro, e é um serviço notarial, é um serviço registral. Então, legislação é aquela norma imperativa, aquela norma cogente, aquela norma que obriga, né? Ela pode emanar tanto do poder legislativo, que é o normal para a lei, quanto do poder executivo, quanto do poder judiciário, né? O juiz, quando ele dá uma sentença, ele está criando uma lei para aquelas partes envolvidas naquele processo, aí chama-se de interpartes, né? Então, ele está criando uma lei para aquelas pessoas. Assim como o presidente da República, por exemplo, quando cria aí, não precisa ser o presidente da República, mas o poder executivo, digamos, através da lei, do decreto 9.580, né? O decreto 9.580, que trouxe aí as normas para o recolhimento do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, né? Que é um imposto de competência da União, está previsto lá no artigo 153, inciso 3º da Constituição Federal, artigo 153, inciso 3º da Constituição Federal, né? O imposto sobre a renda é uma norma que está prevista onde? Que emana da onde? Ela saiu da onde? Ela saiu do Poder Executivo,
né? Então, tem várias normas que saem do Poder Executivo, tem várias normas que saem do Poder Legislativo, tem várias normas que saem do Poder Judiciário. Então, conjunto dessas normas chama-se de legislação, né? Legislação é tudo, tudo que obriga a pessoa, tudo que obriga o cidadão, que obriga o administrado, é legislação. Já lei, não lei, é aquilo que emana do Poder Legislativo. Lei sai do Poder Legislativo, legislação sai dos três poderes. Legislação sai dos três poderes. E dentre essas leis, logicamente, né, nós temos aí várias leis, por exemplo, a primeira delas, e mais importante, está lá no artigo 200, né, que mais importante, isso não existe, na verdade, mas é a lei que norteia, uma vez que ela está onde? Está na Constituição Federal. Então, toda vez que se fala nesse serviço por delegação, né, extrajudicial, que aliás, são dois serviços, né, o serviço notarial e o serviço de registro, né? Então, lá no artigo 236 da Constituição Federal, até para reforçar e repetir o que já falamos, né, prevê que os serviços, sejam eles notariais ou de registro, eles são exercidos em caráter privado, então não é público, então não é um serviço público. Tem a natureza de serviço público, mas é um serviço privado, porque ele é extrajudicial, né? É um serviço extrajudicial, ele é realizado fora do Poder Judiciário, fora do Estado, né? Logicamente que quando se fala em cartório, cartório significa o Poder Judiciário, então cartório cada vara, cada seção, cada tribunal vai ter o seu cartório, por onde tramitam aí os processos judiciais, né? Por onde, aí chama-se de cartório. Aqui nós temos as serventias, por quê? Porque prestam serviços à sociedade. Esses serviços, sejam eles notariais ou de registro, eles são exercidos em caráter privado, né? Por delegação do poder público. Então, o poder público delega esse tipo de serviço, né? Então, lá no artigo 236 da Constituição Federal, dá para se perceber que é um serviço, seja ele o notarial ou seja ele o registral, é um serviço que se dá por delegação do poder público, por delegação do poder público. No outro lado, também prevê o artigo 236 que essas atividades todas serão reguladas pela Lei 8.935 de 94, Lei 8.935 de 94, né? É a lei que disciplina aí a responsabilidade civil prevista lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que perante o administrado, perante a sociedade, ela se dá a essa responsabilidade objetiva, né? O que é responsabilidade objetiva? Na hora de colocar as provas na balancinha para comprovar aquilo que prevê o artigo 373 da Lei 13.105 de 2015, que o ônus da prova é daquele que alega, não? Então, quando a responsabilidade objetiva, que é o caso do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, do artigo 43 da Lei 10.406 de 2002, ou do artigo 27, parágrafo 4º da Constituição do Estado do Acre, essa responsabilidade, ou seja, colocar lá na balancinha, por isso que o símbolo do direito é a balancinha, né? Colocar na balancinha as provas, né? Seja uma prova documental, seja uma prova testemunhal, seja uma prova pericial, que vá comprovar aquilo que está sendo alegado lá na petição inicial. A petição inicial conforme prevê o artigo 319 da Lei 13.105 de 2015. Não sei se os senhores já viram lá em processo civil essa petição, né? Do artigo 319 da Lei 13.105 de 2015. Essa petição inicial que vai provocar o exercício da jurisdição civil, né? Ou seja, provocar aí a instauração do devido processo legal civil, como prevê o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, né? Então, a responsabilidade civil ela se dá em dois momentos. O primeiro momento se dá pela responsabilidade objetiva, quando a administração pública indeniza o administrado, por exemplo, e o segundo momento é o direito de regresso, né? O direito de regresso contra o agente público que praticou aquela ação ou omissão que provocou esse dano
ao administrado, né? Então, aí, nesse caso, no segundo momento, a responsabilidade será subjetiva, ou seja, além de provar o dano, ainda tem que provar que o agente público agiu com dolo ou com culpa.